Matar personagens importantes de qualquer jeito pode ser cruel e desastroso. E como eu vou falar sobre a morte de personagens nesse vídeo, então fique atento, porque a gente vai ter spoilers dos seguintes filmes e séries. O mundo da ficção pode dar para o escritor a possibilidade de criar personagens que não morrem nunca e que são reaproveitados indefinidamente em novas histórias. Mas às vezes o escritor sente assim um comichão, uma vontade desesperada de matar um personagem importante. E tudo bem, é o direito dele, mas tem que ser bem feito. Ninguém fica assistindo James Bond torcendo para ele morrer. Ninguém fica ansioso e animado com a morte do Tony Stark. Então, para matar um personagem, você precisa fazer com que o público aceite essa morte, senão você pode acabar com uma história inteira. Eu assisti, por exemplo, todos os episódios das primeiras 6 temporadas de The Walking Dead. E apesar de a história naquele ponto já estar ficando bem repetitiva, eu ainda gostava bastante e eu fiquei devastado com a primeira morte do Glenn. Mas os roteiristas não apenas trouxeram o Glenn de volta 4 episódios depois, como resolveram matá-lo novamente de uma forma completamente cruel e desrespeitosa com o personagem. E essa decisão idiota, ela foi o ponto de não retorno para muita gente, incluindo eu. Ah, Jurandir, mas a vida é assim, as pessoas morrem e fazer o quê, né? Sim, mas eu não fico assistindo 6 temporadas de uma série esperando a morte de um personagem. Eu não quero ver a vida como ela é. Eu quero me identificar com um personagem e quero me identificar com histórias marcantes. Na vida, as pessoas, elas não têm mortes climáticas. É tudo anticlímax. As pessoas, elas morrem no caminho. Na maioria das vezes, no meio dos seus planos, sem conseguirem concluir aquilo que eles queriam. A morte não vai chegar no último episódio ou no ápice da jornada. Não tem nada de interessante ou de importante. Ela é simplesmente devastadora. Hoje mesmo, um monte de gente morreu no caminho. Namorados que iam para o encontro que poderia ser com o amor de sua vida morreram no caminho. Pais morreram a caminho do hospital para ver o seu filho recém-nascido. Mães morreram voltando do trabalho levando uma barra de chocolate para o seu filho. Uma mulher que acabou de passar num concurso morreu antes de conseguir tomar posse daquilo que poderia ser a mudança na vida dela. As pessoas, elas morrem no caminho. E na vida real, isso é devastador e muito chato. Por isso, para matar um personagem, várias coisas têm que ser levadas em consideração. Pensa, por exemplo, no filme Top Gun Maverick. Pela lógica e pela razão, o Maverick deveria ter morrido na explosão do jato no começo do filme que ele pilotava. Mas ele não morreu. Se ele tivesse morrido ali, faria completo sentido, mas não teria história nenhuma. Tom Hanks, ele poderia ter morrido no acidente de avião, mas aí a história teria acabado e não existiria o filme O Náufrago. Zé Pequeno poderia ter sido morto logo na sua infância e ninguém ia questionar isso. Seria bem lógico, dadas as condições de vida e o que ele fazia na sua infância, mas nesse caso não teria filme e não teria o drama do busca-pé no final da história. Então, um personagem, ele deve morrer na hora certa e pelo motivo certo. Pensa no Hank. Esse personagem era maravilhoso. A gente tinha medo do que ele pudesse fazer quando ele descobrisse que o Walter White era o Heisenberg, mas sinceramente eu não esperava que ele seria morto daquela forma. Se ele tivesse sido morto uma temporada antes, durante uma patrulha por algo completamente aleatório, seria algo que faz sentido no mundo real, mas seria completamente inútil na série. A morte dele na série acontece na hora certa. Ele consegue olhar nos olhos de Walter White, falar com ele, Hank mantém sua dignidade até o fim, e sua morte faz com que a história mude completamente. O relacionamento do Walter com Jesse se deteriora completamente. Walter passa a questionar as consequências das suas ações e isso leva ao melhor episódio de toda a série, que é Ozymandias, que aliás tem uma análise aqui no canal só sobre esse episódio para você poder conferir. Em Top Gun, a morte do Guzzi muda completamente o tom do filme. Até aquele momento, Top Gun era um filme de ação estilo anos 80, mas depois da morte do Guzzi, ele se torna um drama e isso redefine completamente o comportamento e as ações do Maverick. Agora imagina se a morte do Gandalf no primeiro livro do Senhor dos Anéis fosse realmente definitiva. A gente perderia muita coisa da história. Então vamos fazer uma autópsia de algumas mortes inteligentes que aconteceram
no cinema e nas séries, e vão ver por que elas são tão boas, apesar de serem devastadoras. Existem muitos motivos para um personagem morrer. Aqui estão alguns: sacrifício, consequência, sequência e subversão. Vamos começar com o sacrifício. Eu sei que muita gente brinca dizendo que a Rose sacaneou com o Jack, que os dois cabiam em cima daquela porta e que o Jack não precisava ter morrido, e os caçadores de mito inclusive provaram que era possível os dois terem ficado sobre a porta. Era para a morte do Jack ser um grande sacrifício de amor, mas a física acabou provando que essa morte foi completamente vazia e sem sentido. Mas isso não tira a intenção do Jack. Sua morte é uma das mais bonitas do cinema e, ao menos na cabeça dele, era uma morte de sacrifício pela mulher da sua vida. Os dois personagens ansiavam pela liberdade. Jack desejava ir para a terra da liberdade, a América, onde ele queria vencer e realizar o sonho americano, enquanto a Rose sonhava em ser livre das amarras sociais que apreendiam a um relacionamento sem amor. A morte de Jack é necessária para que, ao menos, a Rose consiga essa sonhada liberdade. O Russell Casey, do filme Independence Day, consegue não apenas se sacrificar para salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo ele também se vinga dos alienígenas que o haviam abduzido no passado. O Boromir, por exemplo, ao morrer defendendo Merry Pippin, limpa a sua honra após ter tentado roubar o anel do Frodo e tem uma das mortes mais lindas e emblemáticas do cinema. O Logan se sacrifica para salvar as crianças e essa também é uma nota de esperança, porque durante todo o filme ele é completamente cínico e pessimista e fatalista, mas no final ele ainda acredita que existe um motivo para lutar e que as crianças ainda poderiam se salvar e ele sacrifica por esse ideal. Mortes de heróis como sacrifícios remontam aos tempos bíblicos, com Sansão fazendo com que a sua morte fosse também ao mesmo tempo a morte dos inimigos do seu povo. Mas outras vezes a morte ela acontece porque ela é uma consequência, no sentido de que ela é até mesmo esperada ou óbvia em várias situações. Por exemplo, parecia óbvio que depois de tanta matança, quem morreria no final da série do Dexter seria o Dexter. Mas ao invés disso, quem morre é a Debra, o que não faz sentido nenhum. Depois eles inclusive fizeram uma temporada a mais só para tentar terminar da forma certa, mas conseguiram piorar ainda mais. Já no caso do Walter White, era de se esperar que ele terminasse essa história ou na cadeia ou morto, e ele era orgulhoso demais para terminar na cadeia. Sua morte é consequência de suas ações, e apesar da gente ficar triste com a cena, ela foi coerente com a história. O cara era um traficante e assassino, e era de se esperar que esse fosse o seu fim. Mas às vezes, a morte de um personagem não é consequência de suas ações, mas ela é necessária para dar sequência às ações dos demais personagens, para dar sequência para a história. Uma das séries que eu maratonei e gostei bastante, pelo menos das 3 primeiras temporadas que foram muito boas, é This Is Us. E logo de cara a gente já fica sabendo que o patriarca Jack vai morrer, isso não é o spoiler. O lance da série não é se ele vai ou não morrer, mas quando e como isso vai acontecer. Mas a série trabalha justamente as consequências da morte do pai em todos os membros dessa família, como cada personagem reage de maneira diferente, como essa morte vai impactar drasticamente em como cada um deles vai viver sua vida. Então, quando a gente finalmente vê a morte do personagem, é uma cena muito triste, mas sem ela não existiria o restante da história. Ela é necessária para fazer a história andar. A mesma coisa acontece com a Rachel no Batman Cavaleiro das Trevas. É a morte dela que faz com que a sequência de eventos aconteça. O comportamento mais agressivo do Batman, a mudança de personalidade do Harvey, as decisões de vida ou morte que o Batman vai ter que tomar, tudo isso só é possível com a morte da Rachel. Então, existem histórias que precisam da morte de um personagem para poderem avançar, mas em algumas situações, a morte de um personagem não avança a história, não é uma consequência de nada e nem é um sacrifício, ela é simplesmente absurda. Isso pode dar muito errado ou pode dar muito certo quando é feito da forma certa, quando o objetivo é subverter também, e quando se tomam alguns cuidados. Por exemplo, um dos melhores exemplos disso é a morte do Bill Murray em Zumbilândia.
O coitado foi fazer uma pegadinha fingindo que era um zumbi e acabou sendo baleado. Mas apesar de muito angustiante, a cena é engraçada e inesperada e por isso ela deu certo. Você também tem, por exemplo, a morte do Billy em Os Infiltrados. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. O cara tinha simplesmente completado sua jornada do herói. Ele finalmente estava com a recompensa nas suas mãos para poder voltar para a polícia, ser condecorado, ir atrás do amor da sua vida. Tudo estava perfeito. Aí o Scorsese faz o quê? Ele simplesmente mata o personagem de uma forma surpreendente e a gente fica devastado. Se o filme acabasse ali, ele teria sido uma porcaria. Mas a morte do Billy, ela é usada de forma muito inteligente e ele acaba sendo vingado posteriormente. Então, quando a gente acha que o filme já tinha acabado, começa uma nova parte que muda completamente o rumo da história. Enfim, eu fico assustado com a capacidade do Scorsese de criar histórias e de fazer um negócio desses. Já no caso do George Martin, ele usa desse tipo de morte absurda para colocar um clima de antecipação e medo durante toda a saga Game of Thrones. E ele faz isso para dar uma mensagem muito clara para o público. Ninguém é intocável. Então, a qualquer momento, qualquer um pode morrer. Não precisa ser no último episódio, não precisa ser uma morte heróica, pode ser a qualquer momento. Ninguém está a salvo. Mas no caso dele, foi capaz de criar um mundo com tantos personagens interessantes que, se um deles morre, você ainda tem vários outros para continuar torcendo, tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e você fica interessado em saber o que vai acontecer, quais serão as consequências que essas mortes vão gerar. Enfim, o público é capaz de tolerar a morte de um personagem contanto que ela seja bem feita. Mas eu vou falar a verdade, eu prefiro quando o personagem vive no final. E você, o que você prefere? Me segue lá no Instagram para a gente conversar mais de perto, @JurandirGouveia, e aproveita que você gostou desse vídeo e dá uma olhadinha nesse daqui também. Um forte abraço e arrivederci.